Aqui estamos para continuarmos o nosso estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje vamos ver o capítulo 6. De volta ao aposento da enferma, certificamo-nos de que Nemésio e Marina haviam saído. A camareira da casa velava. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário. Retraíra-se no claro propósito de sopitar impulsos menos construtivos. Recompondo-se momentos antes, rogara do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasava rebeldia e desespero. Descera a inconveniência, acusava-se, humilde. Fora descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse, poderia demiti-lo do piedoso mistério que invocara, com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. O coração paternal, num instante crítico, não se via preparado de modo a escalar ao nível do desprendimento preciso, declarava com amargura e desapontamento. Félix, porém, abraçara-o com intimidade, sorridente, ponderou que a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões do sentimento, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto que acabam descongestionando as vias da emoção. Tudo é treinamento, né, amigos? Ele precisa saber em que nível está e ele só vai saber se expondo às situações. Isso cabe a todos nós. Continuando. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, contava com os talentos da oportunidade, do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio ali se achava agora, diante de nós, transformado e solícito. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece, enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo, sob a hipnose habitual do sono. Não lhe convinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado, em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos. Desfrutaria penetrante lucidez espiritual, e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões de demasiado ativas na esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. Aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz, intensificando-se pouco a pouco. Largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Acompanhando Félix, cujo semblante passou a denotar funda preocupação, alcançamos o espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Transpassado o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo no limiar 2 homens desencarnados a debaterem, com descuidada chorracice, escabrosos temas de vampirismo. Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes as loquacidades fecina, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desabridos, malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado, a embutir-se-lhe a construção enorme sem qualquer defesa de espírito. Entramos. Na sala principal, um cavalheiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se se adivinhava para logo o dono da casa. Lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizavam-se no efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor,
habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado, mas destoante e agressiva. Uma esguia garrafa contendo uísque empinhava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Félix encarou-o, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo, e nolo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Fisguei-o de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário de um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo, rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros, imóveis, pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro, repleto, era a silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Detínhamo-nos curiosos na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos, a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físico para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente, sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação, algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que lhe apresentara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível, secura constrangia-lhe a laringe, ansiava tranquilizar-se. Meus amigos, nós estamos vendo aqui, em exemplos práticos, o que nós lemos no livro anterior, da hipnose que é feita de uns e outros, e o sujeito aceitando aquilo. Então, vemos agora na prática. Seguindo. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Vocês já pensaram alguma coisa semelhante conosco? Um espírito agregado dessa forma para se aproveitar daquilo que bebemos e comemos? Vocês já pensaram em tal situação? Pois vamos nos precatar disso. Continuando. Em várias ocasiões, estudara a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me afazia, de novo, ao clima da espiritualidade, após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. Ali, no entanto,
produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiam-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Atentem, amigos, para essa situação. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos e identificação positiva. Levantavam-se a um tempo e giravam integralmente, incorporados um ao outro, na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se o Cláudio, que admitia a instigação, ou o obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsômanos, ou seja, viciados em aguardente e em bebidas alcoólicas, estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: eu também quero. Reavivou-se-lhe o ânimo à sugestão que esmorecia, absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava. Reconstituiu mecanicamente a impressão de saciedade. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado, a se justaporem, duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele, mentalmente, aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre, no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava-se o outro, simplesmente. Aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão. Apelo e resposta. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado aviltrava, o encarnado aplaudia. Num deles, o pedido, no outro, a concessão. Condescendendo em ilaquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa. 2 goles para 3. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados tornaram ao corredor de acesso, chasqueando, sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre a responsabilidade. Como situar o problema? Se víramos Cláudio aparentemente conduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se ao invés de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal? Se a garrafa de uísque fosse uma arma determinada a insultar a vida de alguém? Como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia à dos obsessores que o comandavam? O irmão Félix aclarou tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio e os companheiros da cena que acompanhamos são 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isto ou aquilo. Se você fosse instado a compartilhar um roubo, de certo recusaria, e na hipótese de abraçar a calamidade, em são juízo, não conseguiria desculpar-se. Interrompeu-se o mentor, volvendo a refletir após momento rápido. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limites. Chamamentos campeiam em todos os caminhos.
Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga, no intuito louvável do aluno que aspira a completar a lição. Pediu vênia para repisar o assunto na hora. Recordou que, sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. Amaro, o enfermeiro pressimoso, fora situado junto de Beatriz, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. O aposento da filha tornara-se, por isso, um refúgio. Ali, no entanto, e perguntava pelo motivo da direção diversa. Félix expressou no olhar a surpresa do professor, que não espera apontamento assim orgulhoso por parte do discípulo, e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração, imunizava-se espiritualmente por si, repelia sem esforço quaisquer forma de pensamento de sentido aviltante que lhe fosse arremessada. Além disso, estava enferma, em vésperas da desencarnação. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se justas. Mas e Cláudio? Insistiu Neves. Não? Não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade, a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. Temíveis obsessores é a definição que você dá? E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado. Não carrega inibições corpóreas que o recomendem cuidados especiais. Sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nós arrastávamos tolhidos pela carne, não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Agora, vendo o mundo das coisas do mundo, de mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. O tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos, curioso interferir. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio, liberto, poderia ser mais digno. Isso é perfeitamente lógico, confirmou. Ninguém nega. E por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? O alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou pronto. Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para eles são sócios estimáveis, amigos caros. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças, como as pessoas que, para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal, confirmar os sintomas, aplicar medicação, estudar os efeitos. Aqui vemos um problema pela rama. Quando terá nascido a comunhão desse trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte, com o intuito de separá-los a título de socorro. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos, ou os cônjuges nobres dos esposos e das esposas de condição inferior, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere sem dívidas escabrosas ou que despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar do auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo do tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais
que impõe aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Na terra, a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Rematando as elucidações lapidares que entretecia, o irmão Félix revestia-se de um halo brilhante. Elevados, não encontrávamos em nós senão silêncio para significar-lhe admiração ante a sabedoria e a simplicidade. O instrutor fitava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente, e receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu-se-lhe revelasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um ponto dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores de guerra entre os homens. Declarara Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios, erigindo-se na terra entre verdugos e nações? Atenção, vamos ver a explicação. Félix sintetizou, reempregando algumas das palavras de que se utilizara. Dissemos cercear, no sentido de corrigir, restringir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita, compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu. É fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento ou afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores, que em qualquer tempo respondem pelo que fazem, cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Víamos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas. Assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio, a envolvê-lo nas suaves irradiações do olhar brando e percussiente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu, no fundo, não nos afinávamos, assim tanto, assemelhando-se médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retornou-nos à intimidade e comentou despretensioso: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? Por que atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes? E admitir-se-á, porventura, que não venhamos a necessitar uns dos outros? Existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis, no entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que, a seu turno, se dispõe a auxiliar-nos. O benfeitor esboçou um gesto de quem encerrava a conversação e lembrou no gentil o trabalho em andamento. Quanta informação, meus amigos, quanta informação! Lembro mais uma vez que os textos em amarelo são cópias do original. Vamos lá. Vemos como os desencarnados assediam as pessoas com facilidade,
atraímos o que projetamos de nossas mentes e vice-versa. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiam-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. E nessa simbiose, o encarnado passa a ser um boneco, atendendo aos desejos do desencarnado com facilidade. Até onde temos controle de nossa vontade? Isso depende de cada um. É preciso sempre estarmos atentos às nossas motivações. Meus amigos de estudo, a quem estamos atraindo para a nossa companhia? Que tipo de pessoa nós estamos convidando a partilhar a nossa vida? Fica aí a inquirição a cada um. Seguindo, Neves questiona a assimilação dos desejos e questiona a responsabilidade do submisso, e Félix explica: todos somos livres para sugerir ou assimilar isto ou aquilo. Ou seja, as pessoas nos sugerem e somos livres para aceitar ou negar. Somos responsáveis pelos danos causados, direta ou indiretamente sugeridos. A gente vê muitos casos de pessoas que cometem crimes e dizem: eu escutei uma voz. Não importa, você escutou a voz, você pode ou não seguir, você não é obrigado a seguir, não é verdade? Então as sugestões que nos vêm à mente não precisa vir em forma de uma voz. A gente tem sempre que questionar, passar no crivo. Isso é bom, isso é certo, isso é correto, não é? Vamos continuar. Neves pergunta a razão de não expulsar os parceiros de bebida e Félix esclarece que, se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Cláudio escolhe o que prefere e no futuro deve arcar com as consequências de suas escolhas. E nós também com as nossas escolhas. Não é verdade? O que estamos escolhendo? Como estamos agindo? O que estamos pensando? Não é verdade? Deixo aqui mais uma vez o meu e-mail, o meu contato, para que vocês me ajudem a entender todas essas lições de uma forma mais profunda. Afinal, estamos num estudo em grupo. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu espero a todos no próximo encontro.